Unidade 2, Ser Humano e Saúde. Aula 9, Revisão e Avaliação. Olá pessoal, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso segundo momento da revisão da biologia. E lembrando, hoje é a nossa revisão e logo depois nós temos a avaliação, então fiquem à vontade, né, para vocês fazerem os seus questionamentos. Lembrando que hoje é dia de tirar as dúvidas, tá bom? Então, por favor, vamos interagir, Nuri? Vamos daqui a pouco? Então segura a onda aí, meu amigo, né? Olha, vamos prestar? Hoje é a nossa revisão, a gente tem que prestar mais do que os outros dias, hein? Atenção, né? Olha lá, então vamos dar continuidade no nosso conteúdo. É só você prestar atenção no que eu vou falar a vocês, que geralmente quando nós colocamos a revisão são aulas, né, que nós cobramos ali na nossa avaliação. Você percebe que nem todas as aulas que nós ministramos durante a unidade nós colocamos na revisão, porque senão o conteúdo ele ficaria muito extenso, beleza? Beleza. Lembra que lá no começo da semana nós falamos sobre a energia, né? Como é que se obtém energia? Então é o que nós vamos recapitular hoje, né? No nosso momento da revisão. Nós vamos falar hoje sobre a energia no organismo. Professor, como é que eu obtenho energia para eu correr, para eu pular, para eu nadar, para eu remar, para eu jogar futebol, né? Como é que eu faço isso, professor? De que maneira isso acontece dentro do nosso organismo? E é o que nós vamos ver agora. Tá legal, pessoal? Então, vamos prestar? Vamos lá! Primeiro aí na tela, aí está, ó. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. As células, elas aproveitam a energia química, tá legal? E essa energia química está contida onde? Nos alimentos, né? Então, essa energia química, ela está mantida nos alimentos e aí nós aproveitamos. Por quê? Porque nós ingerimos essa energia, lógico, através desses alimentos. A partir da quebra das moléculas do alimento é que as células produzem energia. Olha que interessante. Professor, então quer dizer o seguinte, que ali o alimento é como todos os possíveis, nós temos a energia armazenada no alimento? É isso mesmo, né? Então, quando você se alimenta, você está se alimentando ali de banana, por exemplo, né? De um determinado tipo de alimento, e a energia está contida naqueles alimentos. A partir do momento em que você come, né, você começa a quebrar as moléculas desse alimento, e aí passa a produzir a energia necessária para o nosso organismo. Tá bom? Que energia é essa, professor? É a energia química. Beleza? Tranquilo? Professor, tudo bem até aí. Eu quero entender o seguinte. O glicídio, que a gente conhece como açúcar ou então o carboidrato, é verdade que é uma das maiores fontes de energia para nós seres vivos? E é por isso que quem gasta muita energia se alimenta de muito carboidrato? É isso aí. Né? Lembra quando nós colocamos num dos desafios do dia, por que os atletas que têm alta atividade física, eles têm que se alimentar? Quais os tipos de alimento? Qual é o tipo de alimentação deles? Se alimentam à base de quê? Então, à base de bastante o quê? Carboidratos. Por quê? Porque os carboidratos são os chamados alimentos energéticos, ou seja, aqueles que possuem o quê? A glicose, né? Ou seja, o açúcar. Beleza? Beleza, professor. Professor, e aonde a gente encontra? Quais os tipos de alimento que a gente encontra essa tão famosa glicose, esse tão famoso carboidrato, hein? Vamos dar uma olhada aí nos principais alimentos? Quais são as fontes de carboidrato na alimentação, hein? Aí está. É a glicose, né? Mas o que é a glicose? E aí eu quero que tu preste atenção, tá? Vamos prestar? Tá? A glicose, ela é um tipo de carboidrato, tá? Ela é obtida através da alimentação ou da degradação do glicogênio que fica armazenado no nosso corpo. Então, a quebra desta molécula é que nos fornece energia, tá legal? Deixa eu te falar uma coisa, O que você está vendo aí? O que você está vendo aí? Você está vendo alimentos que são ricos em carboidratos. Na maioria dos alimentos ricos em carboidratos são as massas,
né? Ou seja, então o carboidrato nada mais é do que uma glicose. E isso, como é que obtemos isso? Ou na alimentação, ou então fica armazenado no nosso músculo uma substância chamada de glicogênio, tá? O glicogênio, ele fica armazenado no nosso corpo. E aí eu vou recapitular com você novamente. Lembra que quando o músculo ele precisa, né? Então ele começa a quebrar esse glicogênio. Para quê? Para transformar, né, em energia. Né? Então, essa molécula, uma vez quebrada, ela nos fornece energia. Então, você tem aí aonde? O carboidrato? No pão, né? No arroz, no macarrão. Então, todos aqueles alimentos à base de massas são ricos em carboidrato. Mas, professor, se a gente comer muito esse alimento, não vamos engordar? Muito bem, aí você tem que ter o quê? Uma dieta balanceada. Professor, me apresenta a molécula de glicose. Como é que eu posso entender o que é a molécula de glicose para eu saber isso aqui? Aqui, ó, aqui ao meu lado está a molécula de glicose. Você está vendo aí? Eu vou ver se eu consigo mexer. Olha aqui, ó. Você está vendo? O que aparece em vermelho? A molécula de glicose, a sua fórmula é a seguinte. C6, ou seja, 6 átomos de carbono. H12, ou seja, 12 átomos de hidrogênio. E O6, ou seja, 6 átomos de oxigênio. Então, a fórmula da glicose é essa. Tá? A fórmula molecular é essa, C6H12O6. E é justamente essa molécula aqui, é o que nós estamos vendo aqui há pouco, que é a glicose, a tão famosa glicose. Esses átomos que estão em vermelho, eu estou até girando a molécula de glicose aqui para que vocês possam enxergar melhor. Essa molécula aqui, ó, é a glicose, é o açúcar. Tá? O que está em vermelho, essas maiores bolas, é justamente o carbono. Você percebe que aí tem 6 carbonos. O que está em menor, que em verdinho aí, deixa eu ver se dá para ver, você, aqui ó, né? Uma maneira que vocês possam ver todo. Aí ó, são os hidrogênios. E umas bolinhas em azul são justamente o oxigênio. Então essa é a molécula de glicose. Professor, é isso daqui, na verdade, que nós encontramos nos alimentos e que ela precisa ser quebrada? Isso, para nós obtermos o que nós chamamos de energia, tá? Beleza. Professor, me diz uma coisa. Essa energia que tanto se fala, ela fica ali, tem que ser trabalhada no organismo, né? Mas eu já ouvi falar que a energia ela pode ser obtida em vários fatores. De que maneira isso acontece e aonde acontece? É o que nós vamos conhecer, né? Um processo que a gente chama de respiração celular. O que é a respiração celular em si? Deixa eu te falar uma coisa. A célula, ela obtém energia por meio de um processo chamado de respiração celular. Olha que interessante, hein? Nesse processo da respiração celular, a glicose, ela tem que ser quebrada. Essa molécula que eu acabei de mostrar aqui para vocês, ela tem que ser quebrada. A partir do momento em que ela é quebrada, vamos dizer assim, lisada, né, quebrada, acontece a formação das moléculas de energia. Sabe quais são as moléculas de energia, aquela que a gente tanto falou? É justamente aquele ATP, né? O ATP. Esse processo, ele está dividido em 3 partes. A respiração celular. Aonde? Dividido em glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Tá bom? Então eu te pergunto assim, professor, lembra a vocês quando eu falei, professor, onde é que acontece esse processo todo de respiração celular? Na célula, dentro da célula, tem organelas. O que são organelas celulares? Vamos dizer assim, cada uma das organelas tem uma função específica dentro da célula, tá legal? E essa célula, ela precisa de energia. E dentro dessa célula tem uma organela que é a fornecedora dessa energia toda. Então ela funciona como se fosse uma usina, né? Uma usina que trabalha para fornecer energia para a célula. Aonde é que acontece o processo da respiração celular, professor? Esse processo todo? Dentro de uma organela chamada de mitocôndrias, tá? Então ali dentro das mitocôndrias é que há todo esse processo da respiração celular. Tranquilo até aí?
Deu para entender? Tá? Então, nós obtemos energia através de quê? Dos alimentos. Ou seja, e é uma energia química que fica ali armazenada, né, nos alimentos e nós, né, quebramos essas moléculas para nos fornecer a energia. E essa energia é onde? Nas células. E especificamente ali no processo onde ocorre a respiração celular, que para que ocorra esse processo, tem que haver quebra da molécula de glicose, tá? E aonde que acontece o processo da respiração celular, professor? Na célula. Em uma organela chamada de mitocôndria, tá? Nós até, às vezes, damos a dica que ela é a usina, né, de funcionamento da célula. É a usina que fornece a energia. Beleza? É como se o nosso corpo fosse uma célula fosse uma cidade, por exemplo, né? E quem é que fornece energia para a cidade? É uma usina hidrelétrica. E nesse caso, a célula quem é? As mitocôndrias. Fechou? Ficou entendido? Tranquilo? Beleza. Professor, me diz uma coisa. Ontem nós falamos de uma aula muito bacana que foi sobre tecidos. O que são os tecidos, professor? Dá para você dar uma lembrada para a gente? Dá sim, meu amigo. Vamos lá. Vamos começar falando para vocês sobre os tecidos musculares. Muito importante, né? Só para a gente lembrar, a partir do momento em que as células se juntam, elas vão formando o quê? Os tecidos. Mas deixa eu te falar uma coisa. Tu concorda comigo, e eu falei isso, que as células, elas têm formas diferentes, e essas formas, na verdade, quando se juntam, né, várias células da mesma forma, formam um determinado tecido, e aí isso caracteriza um tecido específico. Por quê? Porque vai exercer uma função específica dentro do nosso corpo, né? E aí nós vamos começar falando sobre os tecidos musculares. Os tecidos musculares, eles possuem, olha que interessante, eles possuem principalmente as funções de movimento, lógico. Para você exercer movimento, quem é que exerce o movimento? Quem é o sistema ligado diretamente é o sistema locomotor, não é? Esse sistema é quem? O músculo e os ossos, não é? Que auxiliam, que na verdade eles agem aqui em conjunto. Então os tecidos musculares, eles possuem principalmente as funções de movimentação, contração de órgãos e sustentação do corpo humano. Essa sustentação se dá graças à interação entre o conjunto com os ossos, né? Músculos e ossos. Então, os tecidos musculares, eles possuem origem mesodérmica, tá? As células do tecido musculares, elas possuem formato alongado e são denominadas fibras musculares. E é o que nós vamos ver aí. Ou seja, o músculo, na verdade, ele tem que ser longo, não é verdade? Se ele não for longo, como é que nós vamos esticar, por exemplo, o nosso braço? Né? Não dá para ser um tecido redondo, não tem como. Porque como é que você vai fazer, né, o alongamento, né, a contração? Então, os músculos são isso, né? Então, são células o quê? Alongadas, beleza? Nós temos características, lógico, de algumas células que compõem esses tecidos musculares. Vamos ver um que é o chamado estriado cardíaco. Eu gosto muito bacana de falar do estriado cardíaco, porque ele é o tecido que está presente aonde? No coração, tá? No coração. Já falei isso e vou repetir, já que é a nossa revisão, tá? Então, o tecido estriado cardíaco, ele tem... esse tecido, você percebe que aí estão as fibras, né, do músculo, e você percebe que elas têm um formato alongado. O que é interessante também, que nós estamos falando do estriado cardíaco, ele não tem uma contração comandada. Então, por isso que chama-se contração involuntária. O que quer dizer isso, professor? Quer dizer que nós não mandamos, nós não temos comando no músculo do coração. E aí eu sempre brinco, né? Ninguém pode dizer para coração. Para de sofrer. Para de chorar. Não dá, né? Tu já parou, já prestou atenção que quando você está paquerando, né, que chega aquela mulher que ela não sabe que você está paquerando, o que que acontece? Teu coração acelera, olha lá. Se você pudesse controlar isso, você ia dizer, coração, para que está agoniado? Olha lá, então é contração involuntária, meu amigo. Esse músculo aí você não tem comando sobre ele não, né? Ele também possui miócitos estriados. Miócitos, na verdade, são essas células, tá? Estriados, ou seja,
com um ou dois núcleos centrais. Se você parar para observar nesses músculos aí, ó, realmente ele tem um ou dois músculos que estão bem localizados ali no centro, tá? Eles apresentam uma contração muscular rítmica, né? Lembra que o coração tem um ritmo cardíaco, né? Então ele vai ali, vamos medir ali se o teu coração está batendo bem, tá? 82, 83, 84 batidas, aí quando você vai correndo, aí vai aumentando o ritmo cardíaco, ou seja, eles apresentam uma contração muscular rítmica, tá? Então esse é o tecido estriado cardíaco. Esse é um dos maiores responsáveis pelo nosso sofrimento. É ele, tá? O coração. Beleza? Beleza, professor. Professor, tem outros, não tem? Tem, meu amigo, o tecido estriado esquelético. Aí eu quero que tu preste atenção, olha lá. Você está percebendo que ele é esquelético, hein? É o tecido estriado esquelético. Então ele é composto nessas fibras, você está percebendo, o que está em azulzinho aí são os núcleos, tá bom, pessoal? São os núcleos, né? Então ele é composto por miócitos multinucleados, ou seja, eles possuem vários núcleos. Então as células, na verdade, aí são vários núcleos, tá? Então são células musculares compostas por vários núcleos. Então isso é uma característica de quem? Do tecido estriado esquelético. Você pode observar aí, ó, tanto no que está em quadrado aí quanto em redondo. Isso foi feito justamente uma marcação para você identificar o que está em azul, né? São os músculos, tá bom? Outra coisa, eles apresentam estrias transversais e longitudinais. Você está vendo aí essas como se fossem fibras subindo, né? Lógico, na tua visão aí da fotografia que você está vendo, né? Então é como se fosse subindo essas estrias. Então esses são chamados de transversais e longitudinais, né? São longas estrias. Sabe onde eles são encontrados? Nos músculos esqueléticos, estão presentes nos músculos esqueléticos, tá bom? Que fazem parte ali da junção do esqueleto, tá? Nos músculos esqueléticos, tudo bem? E aí, esse tipo de tecido, você faz parte dos músculos esqueléticos, então significa dizer que você tem comando sobre eles, né? Esses músculos, na verdade, eles têm contração voluntária, né? Por exemplo, o músculo da perna, né? Do braço. Então, por quê? Porque você tem a capacidade de comandar esse músculo. Se eu levanto aqui, que eu não vou levantar, senão eu vou deixar o meu diretor maluco, mas se eu levantar aqui, eu vou ter que dar um passo, né? Ou seja, eu vou ter que movimentar, eu vou ter que andar. Sabe quem eu estou acionando? Justamente os meus músculos, né? Que fazem parte do meu esqueleto, do meu sistema locomotor. Então, eu comando eles, diferente do estriado cardíaco. Tudo bem até aí? Deu para entender? Beleza. Professor, mas tem outros. Tem, meu amigo. Calma, não esquenta que nós vamos ver. É o estriado, é o liso, não é estriado, é o liso, tá? O liso é chamado de não estriado. Então, não confunde, hein, filho? Quando nós falarmos de tecido liso, se é liso, lógico que é não estriado, tá bom? E esse daí, eu quero que tu preste, hein? Eu quero que tu preste atenção nesse cara aí, no estriado. Desculpa, no não estriado, que é o chamado tecido liso. Professor, quais são as características desse tecido? Primeira coisa, eles estão presentes nas artérias, ali por onde passa o sangue. Eles estão presentes no estômago, eles estão presentes no intestino e eles estão presentes no esôfago. Professor, o que eu preciso saber disso? Eu vou já te dizer. Aí eu quero que tu preste atenção nessa explicação. Por que eles estão presentes aí? Eles são responsáveis, tá? Dentro do esôfago, começa no esôfago até chegar na região do estômago, lá e parte do intestino, um movimento que é chamado de movimento peristáltico, tá? O que são os movimentos peristálticos? Quando você ingere alimento, você forma ali na região da boca, né, no processo, nós vamos ver no processo do sistema digestório, quando você mastiga, né, o alimento, você vai mastigando esse alimento, você vai quebrando esse alimento, né, ali vai começando o processo de digestão. Lógico que eu não estou falando aqui do processo digestório ainda, mas eu estou falando do momento em que você engole esse alimento, você formou o bolo alimentar ali na boca e aí você engole, beleza? Quando você engole, que chega aqui na região, né, do esôfago, o que acontece? Esse bolo alimentar ele precisa descer, aí sim.
Aí esse músculo, esse tecido liso, que é um tecido não estriado, ele age no movimento peristáltico, através de movimentos peristálticos, tá? Ou seja, ele vai fazendo esse movimento, é um movimento ondulatório, tá? Esse movimento peristáltico, empurrando esse bolo alimentar até chegar no teu estômago, onde vai acontecer o processo, né? Ali, quase que final da digestão, beleza? Tá? Então, esse músculo liso é aquele que é responsável pelos movimentos peristálticos. Esse músculo aí, professor, a gente comanda também, professor? Não, né? Esse daí você não comanda também, tá? Vamos voltar vamos ver as outras funções dele, vamos voltar aí. Olha lá. Outra característica desse músculo é que eles possuem miócitos mononucleados, apenas um núcleo central. Se você parar para pensar, ó, o que tem aí, bem pretinho aí, se você parar para pensar, é somente um. Tá? Então, eles possuem miócitos. O que é miócito? São as células, né? Mas essas células possuem apenas o núcleo. As estrias, elas são longitudinais também, só que elas são diferentes daquelas, né, do músculo estriado lá esquelético, que ele é bem grande, tá bom? Então, e aí não esquece disso. Se te perguntarem assim, professor, quais são o tecido responsável pelos movimentos peristálticos do corpo? Tá? Tu marca sem medo, é o tecido liso, ok? Tranquilo? Ou considerado não estriado. Professor, beleza até aí. Professor, tô gostando da aula, mas se tu acordar, vamos lá. Tem mais, professor? Tem. O tecido conjuntivo ósseo, que não menos importante, aliás, muito importante. Aí você vê, né, um osso, né? E aí nós temos, qual é a função, hein, professor, do tecido ósseo, hein? Amigão, eles têm uma função muito importante, né? A sustentação do corpo e a fixação dos músculos. Lembra que quando nós estamos falando desse sistema, que é o sistema locomotor, nós falamos da interação justamente tanto do músculo quanto dos ossos. Então, a função do sistema ósseo, além da sustentação do corpo, ele fixa os músculos. Lembra também que ele tem uma proteção dos órgãos internos? Como assim, professor? Lembra da caixa torácica? Né? A caixa torácica é essa caixa aqui, ó, toda, que tem uns caras que quando malham eles andam bem assim, né? Mostrando a caixa torácica evoluída. Isso aqui, ó, é a proteção. Por quê? Porque aqui atrás tem o quê? Tem pulmão, tem coração. Aqui, meu filho, é que tu tem que pensar, né? Aqui, ó, crânio. Isso aqui é feito de quê? De osso, né? O que tem embaixo dele? É aí é que separa os homens, né? Aqui, ó, o que tem dentro dele, o cérebro, né? Então, ou seja, serve de proteção. Na verdade, então, que é uma das funções do sistema esquelético. E sem contar também que no sistema esquelético, propriamente dito ali nos ossos, é o responsável pela fabricação de células sanguíneas, né? Dentro desse tecido ósseo. Beleza? Beleza, professor. Me diz uma coisa, hein, professor? O senhor me explicou ontem, mas eu quero tirar todas as dúvidas hoje. Por que os ossos, eles são tão resistentes, hein? Amigão, é o seguinte, porque neles contém uma matriz óssea, tá? E essa matriz é muito rica em sais minerais e células, né, de cálcio, tá? Desculpa, células de cálcio, olha lá. Sai muito rica em sais minerais e cálcio, né, juntamente com uma substância chamada de osseína. E isso confere uma grande rigidez e resistência dos ossos. E também é muito rico em colágeno. O que é o colágeno? É o que dá a flexibilidade. Mas, professor, osso é flexível? Se tu conseguires tirar toda a parte de calcificação dos ossos, né? Pega um osso de galinha, já expliquei isso ontem, bota no vinagre durante uma semana, depois tu tira, tu vai ver como ele é flexível. Então, essa parte que fica é a parte de colágeno. Beleza? Beleza. Professor, me diz uma coisa. O senhor falou ontem que ia falar pra gente quais são os tipos de célula que compõem esse tecido ósseo. E vou falar hoje novamente, então se liga aí. Olha lá. Olha lá. Tipo de células do tecido ósseo. Eles são compostos basicamente por 3 tipos. Tá? Os osteoblastos. E esse é super importante, hein? O que são os osteoblastos, professor? Os osteoblastos, eles secretam a matriz intercelular. Tá? Como assim, professor? O que é essa matriz aí
na verdade, é essa matriz que é rica em sais minerais, tá? Que contém cálcio e que dá essa sustentação de dureza, tá? De resistência aos ossos, tá? Então, a matriz intercelular, ela é secretada, vamos dizer assim, ela é produzida, vamos dizer assim, ela é sintetizada, vamos dizer assim, nos osteoblastos. Tá bom? Deu para entender até aí? Beleza. Professor, eu ouvi falar de uma célula que é chamada de osteócitos. O que essa célula tem a ver com os ossos? O nome está dizendo, ó, osteócitos, né? Vem de osso, células do osso, ósseo, tá? Então, são células, os osteoblastos são, os osteócitos são células, né? Maduras, vamos dizer assim, no tecido ósseo, tá bom? Então, são aquelas células que fazem a composição do tecido ósseo. Então, são as células, vamos dizer, aquelas células bem maduras que compõem o tecido ósseo. Tá ok? Professor, tem mais? Tem, meu amigo. Tem uma outra célula, que não menos importante, que são os chamados osteoclastos. O que são os osteoclastos? Então, os osteoclastos, eles são células ativas na destruição de áreas lesadas ou envelhecidas. Como assim, professor? Funciona mais ou menos assim. Suponhamos que você tem ali um osso em que sofreu determinada lesão, né? Ou seja, aquela área do osso ali, ela foi afetada, foi quebrada, foi lesionada. Sabe quais são as células que vão agir? Os osteoclastos, tá? Então, eles são células ativas nesse processo da destruição, tá? Dos ossos. Tudo bem? E não esquece, a célula que é aquela que faz a produção, né, da matriz óssea são chamados osteoblastos, tá? Então, osteoblastos, matriz óssea. Osteócitos, o que tem? São as células maduras. E osteoclastos são o que? Responsáveis, né? São as células ativas responsáveis ali pela lesão dos ossos. Tranquilo até aí? Tranquilo? Beleza.